Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar continuidade às nossas reflexões a respeito de avivamento e despertamento espiritual e também por que este mundo precisa de avivamento. Temos aprendido que avivamento ou despertamento espiritual é Deus regando a semente da esperança, é Deus mantendo vivo o seu plano de redenção à criação e também à humanidade. É também para despertamento do povo de Deus, daqueles que já têm entregue suas vidas e vivem para a glória de Deus, gerando em nós uma sede por buscar a sua presença, uma sede por santidade, porque Deus nos criou para sermos santos na sua presença, e é também para que nós possamos contagiar outros com a visão da redenção, que é o plano de Deus, que deseja que todos cheguem à oportunidade de salvação e que conheça a revelação da salvação através de Jesus Cristo. Aprendemos também que é uma prerrogativa de Deus. Avivamento vem de Deus, é Deus realmente trabalhando no tempo dele em relação a este mundo. O Senhor sabe o tempo certo para ele agir. Por isso que é uma prerrogativa de Deus. Nós podemos desejar muitíssimo em nosso coração, mas realmente é uma ação direta de Deus que nós não podemos, digamos assim, causar por nossa própria vontade ou esforço. Nós podemos sim deixar que o Espírito Santo nos desperte para buscá-lo em oração, com jejuns, com quebrantamento, assim criando um ambiente propício ao Espírito Santo em agir em um determinado grupo ou também numa localização. Mas é Deus agindo. Satanás busca estabelecer o caos e, com isso, a desesperança. Lembra do despertamento que começou com Enos, como nós vimos nas aulas passadas, lá em Gênesis capítulo 4, verso 26, da descendência de Sete. Então, ali houve um despertamento espiritual, onde o povo começou intencionalmente a buscar a Deus. E esse despertamento fez com que muitas outras gerações estivessem firmes, buscando a presença de Deus. Deus não invalidou a autoridade delegada por ele ao homem, mas também deixa bem claro que ele é o Senhor absoluto sobre a criação e sobre o tempo. Então, despertamento espiritual está diretamente ligado ao tempo de Deus. Da queda do homem, como nós vemos no capítulo 3 de Gênesis, a serpente que causou esta queda, levando o homem a duvidar do caráter de Deus, e a sentença que recebeu sobre aquele império que estava começando, que nós chamamos de império das trevas. Então, até o dilúvio, se passaram cerca de 1650 anos, desde o Éden até o dilúvio. Satanás devia estar se sentindo triunfante, porque ele conseguiu fazer com que o homem se afastasse tanto da sua natureza, ou seja, do seu Criador. Aquele que foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus, agora se encontrava totalmente separado deste propósito. Então, Satanás estabeleceu o caos na humanidade, levando-o a se parecer mais e mais com ele próprio, com a própria serpente, adquirindo a característica da serpente. E nesse tempo todo, 1650 anos, é um bocado de tempo.
Então, provavelmente gerou lá na mente do inimigo essa sensação de triunfo. Então, de repente, o que aconteceu? O dilúvio. Era Deus dizendo, eu não me esqueci dos meus planos, não. Meus planos estão ainda de pé. Eu vou realizar os meus planos, aquilo que eu comecei lá no Éden vai ser uma realidade. Ele é Senhor sobre a criação, ele é Senhor sobre também o tempo. Ajustes são feitos em toda a natureza, como na idade do homem sobre a terra. Isso aconteceu com o dilúvio. É interessante quando nós prestamos atenção nas minúcias, quando nós lemos o livro de Gênesis, quando nós prestamos atenção nos detalhes, isso vai chamando a nossa curiosidade. Ué, mas por que isso? Por que aquilo? Como, por exemplo, você já tinha percebido que desde o Éden até o dilúvio, passaram-se 1650 anos, mais ou menos? Então, quando nós prestamos atenção nesses detalhes, isso vai nos levando a questionar, a pensar e abrir a nossa curiosidade para os planos de Deus e a trajetória dentro desse contexto que avivamento e despertamento espiritual causa, né? Antes da queda, parece que não havia animais carnívoros. Você já pensou nisso? Como também não fazia parte da dieta do homem o comer carne. Então, tanto o homem como todos os seres viventes se alimentavam de vegetais. E você vê isso em Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, verso 29 até o 31. Então, presta atenção nisso aqui. É uma curiosidade interessante. Diz assim, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Bem, nós vemos o que aconteceu a partir de então, capítulo 3, como Satanás usurpou a autoridade dada ao homem, e aí houve uma degeneração moral assim geral em toda a humanidade que havia se multiplicado já sobre a terra, até que Deus interviu na situação mandando o dilúvio. O dilúvio trouxe muitas mudanças, como nós vemos aqui, inclusive na dieta alimentar, tanto do homem como também dos animais. Você vai ver lá, logo após o dilúvio, capítulo 9 de Gênesis, nós lemos assim, abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Então, nós vemos aqui uma mudança radical que aconteceu pós o dilúvio. Então, muitas situações mudaram, como a situação climática da Terra, a própria
a topografia da terra mudou com o dilúvio, e também vemos aqui como que os animais passaram a ter pavor do ser humano. Isso não parece que não existia antes. Então, realmente, animais selvagens se tornaram selvagens, e tudo indica que a partir daí também começou a desenvolver os animais carnívoros. Então, isso aqui é uma curiosidade, é uma conjectura que nós vemos quando nós lemos a palavra de Deus, e principalmente esses primeiros capítulos de Gênesis. Aí nós vemos a história de Noé, que começa antes do dilúvio. Noé viveu mais 350 anos depois do dilúvio. Ele e os que saíram da arca cumpriram bem a ordem de repovoar a terra, como nós vemos aqui em Gênesis capítulo 10, verso 32, já dá aqui, nesse ponto aqui, a ideia, né? Faz menção de nações, então eles se multiplicaram. Gênesis capítulo 11 fala sobre a Torre de Babel e dá uma ideia de uma população já considerável existente sobre a terra. Logo em seguida, no capítulo 12 de Gênesis, nós vemos o nascimento de Abrão. E isso se deu no ano de 1948, após o Éden. Ou seja, mais ou menos 290 anos após o dilúvio, conforme nós podemos estudar nas datas, na cronologia, nas datas cronológicas que nós vemos nesses capítulos. Dos 11 capítulos de Gênesis, desde o primeiro até o 11º capítulo, nós vemos algumas informações que estudiosos acabam chegando a essa conclusão numérica, né? Noé era ainda vivo quando Abraão nasceu. Você já tinha percebido essa ideia, esse fato? E tudo indica que Noé foi contemporâneo a Abraão por cerca de 58 anos. Então, os 58 primeiros anos de Abraão, Noé ainda estava vivo, sem que aqui no caso, o patriarca dos povos semitas, ele foi contemporâneo a Abraão e a Isaac. Então, veja que as descendências, ou seja, a idade dessas pessoas, elas se estendiam. Então, eles conheciam filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos e assim por diante. Nós vemos isso acontecendo. E a partir do capítulo 12 de Gênesis, nós vemos uma mudança assim significante na Bíblia. Então, até o capítulo 12, nós vemos assim muitas histórias num período de tempo bem prolongado, bem extenso, e as coisas não são mais, assim, não são tão precisas, mas são estruturais, é mais a estrutura da criação e depois do desenvolvimento da raça humana. A partir do capítulo 12, nós vemos a revelação dos planos de Deus para redimir a humanidade e também a natureza, que foi totalmente afetada pela queda. Nós vemos aqui também o início dos planos de Deus para a restauração da autoridade do homem sobre a criação. Deus nunca desistiu deste plano, né? Então, como nós vimos lá que acontecia no Éden, uma fusão de céus e terra, Deus vindo, passeando, gastando tempo com o homem lá no jardim, e havendo assim
aquele relacionamento, aquela afinidade, Deus buscando o homem para governar juntamente com ele o Criador, e agora o homem criado à sua imagem e semelhança, com os dons, as habilidades de ser co-criador com Deus. Então, isso nós vemos que era a intenção de Deus e isso nunca mudou. E aí agora, a partir do capítulo 12 de Gênesis, nós vemos Deus esmiuçando o seu plano de redenção da humanidade, como também de toda a natureza, como a própria palavra nos diz, que a natureza toda geme, como sentindo dores, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Esses filhos de Deus já redimidos, ou seja, como efeito da conclusão do plano da redenção. E a partir de Gênesis 12, nós vamos ver toda essa trajetória permeada da ação de avivamento, ou seja, do despertamento espiritual na história da humanidade. Deus trabalhando, como também nós vamos ver todo o esforço de Satanás, agora com mais atenção, com o objetivo de impedir a manifestação da profecia, ou seja, da sentença do Criador sobre ele, o descendente da mulher, que esmagará a cabeça da serpente. Então, nós vemos também agora, parece que ele ficou mais esperto, né? Até então, até que aconteceu o dilúvio, parece que Satanás ele já estava gozando de um certo triunfalismo. Eu consegui totalmente extinguir aquela sentença sobre o meu império. Não tem mais como acontecer isso. Eu afastei a humanidade tanto do Criador que já não tem mais essa ameaça. Aí, de repente, Deus, que é soberano sobre toda a criação e também sobre o tempo, ele tem controle e total autonomia sobre o fator tempo. Deus tem, né, nos seus planos o início da redenção, da criação, e ele mantém essa linha do tempo até que vai chegar o momento onde tudo vai ser consumado, aquilo que começou através de Jesus na cruz. E o último inimigo a ser vencido, como diz a palavra, é a própria morte, a sentença sobre o pecado. O salário do pecado é a morte. E isso está totalmente no plano de Deus. Deus tem controle sobre isso. Não está em nós. Nós não temos como prever isso. E é por isso que Jesus, quando interrogado pelos discípulos a respeito do tempo da redenção, ele disse: olha, isso é prerrogativa do Pai. Ele sabe quando tem que agir. É ele que vai determinar isso, a mais ninguém. Então, a história da palavra de Deus é a história de Deus soberano sobre a natureza e sobre o tempo, e colocando aqui já em sequência o plano da redenção. Ele chama um homem, para deste homem estabelecer um povo, deste povo uma nação, desta nação uma cultura que revele os valores e os fundamentos do reino dele e principalmente do caráter dele, da pessoa dele. A natureza e o caráter de Deus é revelado nas Escrituras, principalmente tendo este povo, a partir de Abraão, formado, né, com essas revelações. E a história toda é marcada pela
graça de Deus, a revelação da graça de Deus, mantendo este plano e trazendo cada vez mais conteúdo para que nós pudéssemos hoje gozar, né? Ter essas informações. Então, nós vamos ver a ação de Deus em manifestação de milagres, o próprio chamado de Abrão, antes de ser Abraão, né? Abrão. Deus chama Abrão com o objetivo de revelar a ele a sua pessoa de uma maneira pessoal, com o objetivo de, através de Abrão, formar este povo. Agora, nós vemos que ele precisava trazer despertamento, pelo menos no contexto pessoal. Então, quando ele chama a Abrão, dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para um lugar, para uma terra que eu te mostrarei. Deus já estava agindo na vida de Abrão com revelações, assim, talvez em doses homeopáticas, mas ao ponto de Abrão entender que Deus, o Criador, Senhor sobre a natureza, estava chamando-o, convidando-o para um plano sem igual, um plano que só podia ser revelado pelo Criador. E ele aceitou, ele se deixou ser despertado. E ele sai da proteção, do aconchego da sua própria família, do seu clã, e começa a vaguear, não sem rumo, porque Deus estava mostrando a ele uma terra, Deus estava mostrando a ele uma direção, e ele sai apenas com a sua esposa e o seu sobrinho Ló para esta terra. E Deus ali, através desse contato pessoal com Abraão, revelando o seu caráter para ele, se manifestando a ele, fazendo ficar cada vez mais interessado nesse relacionamento com o Criador, levando a questionar, a perguntar, a também dialogar. Ou seja, Deus o convida para fazer parte da vida dele, da vida de Deus, chamando Abraão para esse plano. E nós vemos que tem um problema sério. Deus tem que fazer um milagre tremendo, porque Abraão não tinha filhos. Sara era estéril. Então, quem sabe, essa esterilidade já vem também de uma ação das trevas, ou seja, do inimigo, com o objetivo de, Deus está dando muita atenção a este indivíduo aqui. Eu provavelmente posso sentir que Deus está arquitetando alguma coisa, então deixa eu interferir nesse processo. E Sara não tinha filho. Aí Deus renova não apenas Sara, mas também Abrão, e ela aos 90 anos, ele aos 100 anos, se tornam pais de um menino, de um rapaz, que eles deram o nome do próprio Deus, deu o nome, né? Isaac. Então, de repente ali, nós vemos que a esperança de Abrão se acende de uma maneira como nunca antes. Ele começa a visualizar o futuro, Deus trabalhando na mente dele. Isso é um despertamento espiritual. Deus chama ele para fora da tenda e o convida a olhar para os céus e diz: conte as estrelas. E Abraão fica assim, né, em choque, né, de admiração. E Deus fala para ele: olha, Abraão, assim será a tua descendência. Conta, Abraão, a areia do mar. A gente sabe que isso é incontável, pelo menos para nós, né? Mas Deus fala para ele: assim será também a sua descendência. De ti, Abraão, das tuas entranhas virão muitos reis.
nações procederão de você. E Abraão, ele acredita naquilo, ele abraça aquela promessa, ou seja, ele se deixa despertar espiritualmente, ele se deixa avivar espiritualmente e ele começa a andar em fé, em obediência, em parceria com Deus. Isso é o início da história de um povo. E lá no capítulo 15 de Gênesis, quando Deus começa a trazer a Abrão todo o descortinar daquilo que estava no coração dele e prometendo para ele uma grande descendência, e ele fala, olha, a sua descendência vai se multiplicar, mas eu vou ter que trabalhar com ela. Você precisa, a sua descendência vai precisar de ter uma identidade de povo, para depois se tornar uma nação. E para que isso aconteça, eu vou ter que ajuntá-los num determinado lugar onde eles possam se multiplicar. E eles eram de uma cultura nômade, não paravam em lugar nenhum, né? Então, parece que o germezinho do que aconteceu lá em Babel, a Torre de Babel, né? Onde Deus espalhou todos que estavam ali por tudo quanto é canto na terra, então muitos povos se tornaram nômades a partir dali, daquele lugar. E a cultura de onde Abraão estava vindo era nômade, então ele tinha esse germezinho consigo da inquietação de não ficar muito tempo num determinado lugar. E aí Deus fala lá no capítulo 15 de Gênesis, verso 13, e diz assim, então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Olha só, Deus falando para Abraão pensar lá na frente. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultada em ditosa velhice. Na 4ª geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então, nós vemos Deus aqui já colocando na mente e no coração de Abraão o futuro. Então, ele já estava visualizando um povo, ele já estava visualizando uma nação. Deus estava trabalhando com ele. Mas, até que isso acontecesse, olha, muitas águas teriam que rolar, né, nesse processo. Veio Isaac cresceu, casou-se, fazia parte do processo, né? E de repente descobre que também Rebeca, sua esposa, era estéril. E ele esperou, trabalhou por algum tempo, né? E nada aconteceu. Mas, de repente, ele teve que apelar para Deus. E lá no capítulo 25 de Gênesis, no verso 21, mostra que Isaac apelou e orou por sua esposa, para que ela pudesse engravidar. E é o que nós lemos lá no verso 21, que diz, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Aqui nós conhecemos um pouco da história já, né? Já temos esse relato. Veio Esaú e Jacó. Então, 2 povos diferentes saindo de Rebeca. Deus aqui cumprindo a palavra. Então, o que nós vemos aqui? Deus avivando a esperança em Isaac, que ouviu toda a história do seu pai.
Ele ouviu todas as promessas do Criador ao seu pai. Ele desenvolveu também relacionamento pessoal com Deus. Ele foi provado na sua fé e também na sua obediência a Deus. Lembra quando Deus fala para Abraão, dizendo: oferece Isaque em sacrifício? Olha, Isaque tinha, segundo alguns comentários que nós temos na palavra, em torno de 15 anos. Há aqueles que pensam diferente, mas alguns pensam assim, que ele era um adolescente quando Deus chama e desafia Abraão a oferecer Isaque. Deus estava provando o coração de Abraão, mas também trazendo revelação para o futuro na fé de Abraão. E Abraão não titubeou, ele cria tanto em Deus e ele sabia que Deus tinha prometido tantas coisas maravilhosas a Isaque, ele só não sabia como iria acontecer. E agora, através desse desafio, ele começou a desenvolver seus pensamentos a respeito do que aconteceria. Ele chamou 2 dos seus servos fiéis da sua casa, chamou o menino e falou: olha, nós vamos sacrificar lá no Monte Moriá. E saíram caminhando. Era longe. A caminhada durou 3 dias e ele estava ali em silêncio, ouvindo. Chegou num determinado lugar, ele montou acampamento, deixou lá os seus servos, dizendo para eles: vocês fiquem aqui, porque eu vou com um menino, com um rapaz, até lá no alto da montanha para adorar. E depois que nós tivermos adorado, voltaremos para vós. Veja, ele não disse: eu voltarei para vós. Voltaremos. O que é que Abraão estava pensando durante a trajetória até o local do encontro com Deus? Ele devia estar pensando assim: como que será que Deus vai ressuscitar o meu filho Isaque? Eu nunca vi isso acontecer. Como que será que isso vai acontecer? Deus tem prometido coisas maravilhosas, tremendas demais para a vida do meu filho. E olha, essa é uma das maiores. Ele terá a oportunidade de ir do outro lado, passar para o outro lado, o lado do mundo invisível, e vai voltar. Isso deve fazer parte dos planos de Deus. E olha, ele deve ter tido uma boa lábia para compartilhar isso com Isaque. Porque, vou te dizer, Isaque chegou a questionar, falou: meu pai, eu estou vendo que o fogo está na sua mão, como também o cutelo para imolar a vítima, e eu estou levando a lenha. Mas, e o cordeiro do sacrifício? Onde é que está? E Abraão falando para Isaque: meu filho, Deus vai providenciar o cordeiro. Quando Abraão chegou para Isaque e falou: olha, meu filho, você está tendo uma grande, tremenda oportunidade. Deus tem planos na sua vida para a posteridade. De ti virão muitos reis, muitas nações, mas eu acho que você vai precisar ir lá do outro lado primeiro, e Deus vai te trazer de volta, vai te ressuscitar dos mortos para cumprir a promessa que ele tem dado a você e a mim. E Isaque creu nisso. Por quê? O que você acha? Quem é mais forte? Um homem de 115 anos ou um jovem de 15 anos? Quem que corre mais? Um ancião de 115 anos ou um jovem, um adolescente de 15 anos, como supõe-se que era a idade de Isaque? A gente não tem nem como comparar isso, né? Mas Isaque se submeteu, ele deitou sobre a lenha, ele permitiu que o pai cumprisse aquilo que Deus havia pedido. E como que nós podemos ver que eram os pensamentos de Abraão a respeito do que
ele estava vendo ou antevendo que iria acontecer com Isaac. Está escrito lá em Hebreus, no capítulo 11, que fala sobre o capítulo da fé, e diz assim, pela fé, verso 17, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. É o que está escrito aqui. Isso foi uma atitude de fé, de confiança em Deus. Isso só podia ter acontecido por causa de um despertamento espiritual, um avivamento espiritual na vida de Abraão, que também passou para a vida de Isaque. E quando ele estava para executar o que ele tinha planejado, que Deus tinha pedido dele, Deus grita, não, Abraão, não faça isso. Isso que você está para fazer com seu filho, é eu que terei que fazer. Deus aqui dando detalhes da redenção, da expiação, daquilo que ele havia prometido lá no capítulo 3 de Gênesis, para Adão e Eva, quando ele lançou a sentença sobre o inimigo. E nós vemos Jesus, quando estava aqui discutindo com os fariseus, e os fariseus discutindo sobre a vida de Abraão e tudo, e falam para Jesus, olha, você não tem nem 50 anos e diz que viu Abraão? Que negócio é esse? Que história é essa que você está contando? E Jesus responde para eles, olha, Abraão viu os meus dias e se regozijou. Estava se referindo lá ao Monte Moriá, quando Deus fala para ele, Abraão, não faça isso com Isaque, porque agora eu sei que tu temes a Deus e que eu posso contar com você em detalhe naquilo que faz parte da redenção dos planos. E os olhos de Abraão se abriram e ele viu lá na frente o futuro, Jesus, a manifestação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, naquele avivamento espiritual, naquele despertamento que aconteceu na vida de Abraão e também na vida de Isaque. Então, nós vamos continuar a nossa reflexão sobre, a partir de Isaque, até quando chega Jesus. Tantos episódios de despertamento espiritual, de avivamento que aconteceu, como também nós vamos ver tantas artimanhas do inimigo com o objetivo de impedir que isso se concretizasse. Essa é a narrativa, especialmente do Antigo Testamento, até que chega Jesus, nascido de Maria. Então, é a história de Deus regando através de avivamento, despertamento espiritual, a semente da redenção, a esperança sobre a humanidade. Ele não se esqueceu de nós. Ele não mudou o plano dele que nós vemos lá no Éden. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Um plano de extensão familiar. Deus, a família divina, sendo estendida através da humanidade. É isso que nós estamos vivenciando hoje. A história de Deus caminhando conosco, caminhando com a humanidade. Então, nós estaremos focalizando vários desses avivamentos, desses despertamento espiritual na história do povo de Deus e também na história da humanidade,
que culmina, converge para aquilo que nós vemos que é a partir do Novo Testamento, a manifestação de Jesus e também a concretização do plano de Deus, que nós vemos dando seguimento no Novo Testamento. Então, vejo vocês no próximo episódio dessa nossa reflexão. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.